o Vasco se acertando com o zagueiro e tentando Gabriel Veron. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco da Gama, que está em vias de anunciar a chegada de Maurício Lemos. Entre Vasco e Atlético, tudo acertado para um empréstimo de uma temporada. O Maurício Lemos também concordou com a transferência. É uma negociação que quase aconteceu em agosto do ano passado e que deve ser oficializada, proclamada a qualquer momento. Vasco também tem a intenção de contratar Gabriel Veron, atacante revelado no Palmeiras, que pertence ao Porto e esteve emprestado na temporada passada ao Cruzeiro. O problema é que, assim como o Vasco, todos os outros 3 clubes que procuraram o time português foram avisados de que só vai haver negócio em definitivo. E os clubes brasileiros pretendiam ter o Gabriel Veron por empréstimo. Pode ser que com o passar da janela o Porto mude sua postura, mas nesse momento a ideia é recuperar um investimento superior a 10 milhões de euros por 87,5% dos direitos econômicos, o restante segue vinculado ao Palmeiras. Importante contar que o Veron já se apresentou ao Porto e vai passar os próximos dias treinando enquanto aguarda por uma definição. A saideira em relação ao Vasco, 5 reforços contratados e confirmados, já estou incluindo também o Lemos. Além dele chegaram o goleiro Fusato, os zagueiros Oliveira e Lucas Freitas, além do volante Tietê. O Lucas Pedrosa divulgou que o Marinacks pode enviar a proposta no final de janeiro para o Vasco. Tem novidades do Vasco Abraço. Vini, o Pedrinho tem esperança de que esse negócio saia, de que a proposta chegue, de que a negociação avance. E eu fui o primeiro a contar que o Marinacks tinha intenção de comprar um clube brasileiro e que o Vasco era um dos times na parada. O problema é que o Marinacks negocia com o São Paulo há muito mais tempo. E o que eu posso contar para vocês é que as tratativas do São Paulo com o Marinacks já estão no departamento jurídico da empresa do Marinacks. Os caras estão avaliando prós e contras, estão pedindo algumas mudanças, e se essa história for levada adiante, o acordo ou qualquer negociação com o Vasco não vai prosperar. É o Vasco ou São Paulo, não dá para ser as duas coisas, tá? A gente deve ter novidades sobre isso no fim do mês de janeiro. Até porque nessa época de fim de ano, de festas de Natal e Ano Novo, as coisas dão uma esfriada, né? Especialmente para assuntos que não são tão emergenciais. Comenta o que você acha da chegada de Maurício Lemos, zagueiro uruguaio que está sendo aguardado hoje no Rio de Janeiro, 29 anos de idade, jogador que estava no Atlético Mineiro, formado pelo Defensor, clube uruguaio, já passou pelo Rubim Kazan, Las Palmas, Sassuolo, Fenerbahçe e estava ultimamente no Atlético Mineiro. O que você acha da chegada desse atleta que o Vasco tentou ano passado, mas não houve acordo com o jogador, que preferiu ficar no Atlético Mineiro porque tinha exigido que o Galo indenizasse ele no fim de contrato. O contrato dele termina no fim desse ano. Ele vem por empréstimo até o fim do ano, com o salário que ele tem no Atlético. E, claro, com a garantia de que será o titular, João Vitor e Maurício. Vai ser a zaga do Vasco da Gama. Que tal? Vamos falar sobre ele, claro, preparação do time para a estreia no Campeonato Estadual, o que pensa o Fábio Carilli para essa competição. Ele ontem realizou a primeira entrevista coletiva dele, né? Papo muito bom, deixando uma ótima impressão, papo reto, papo direto. Foi muito franco com o torcedor. Gostei muito do que vi do Fábio Carilli. Quero saber a sua impressão sobre isso. Maurício Lemos, 29 anos, jogador que nasceu em Rivera, no Uruguai, conhece bem o futebol brasileiro, já está há 2 temporadas, né, no Galo, não jogou muito ano passado, não teve uma boa convivência com o Milito, perdeu espaço, acabou ficando na reserva, alguns jogos nem para reserva foi, teve um grande momento com o Felipão. Eu conversei com o Rodrigo Caetano há alguns dias e ele já tinha me passado em boas informações a respeito do Maurício Lemos. O Rodrigo foi quem trouxe ele do Fenerbahçe para o Atlético Mineiro no início de 2023, baita profissional, só elogios ao Maurício Lemos. Acredita que o Vasco está ganhando um baita jogador realmente, que vai acrescentar demais com a experiência, jogador que passou pela seleção uruguaia, fez 3 partidas, mas que inicialmente não queria deixar o Galo. Tem contrato, vem emprestado. Atlético e Vasco já tinham se acertado no meio do ano passado, mas a exigência do Maurício de receber o contrato na íntegra fez com que inviabilizasse. O Vasco buscou de novo um zagueiro para formar a dupla
com o João Vitor, inicialmente vem com status titular, mas obviamente que o treinamento pode colocar o Lucas Freitas ou o Lucas Oliveira numa posição titular, mas inicialmente João Vitor e Maurício jogando, né? É um atleta que tem a confiança do Fábio Carilli, tem 1,87 m, usa o pé direito como predominância, mas assim como o João Vitor, atua pelos dois lados. Só que o João Vitor hoje é quarta. Na segunda-feira, na entrevista lá no CT Moacir Barbosa, foi muito claro dizer que ele prefere jogar realmente pelo lado direito, até porque ele tem uma saída rápida pela direita, iniciar a jogada. E o destro jogando pelo lado esquerdo tem a dificuldade na marcação por fora. Por dentro, não. Se o jogador der o tapa para dentro, ele com a perna direita fecha. Por fora, sempre vai ter uma dificuldade. Se um ponta ou um atacante de meio de área der o tapa para o fundo, o destro tem mais dificuldade, porque ele vai ter que se virar. Mas ele utiliza a perna esquerda, né? Porque tem que estar o profissional pronto para as ações. Mas é diferente. O Maurício consegue jogar bem do lado esquerdo também. Então é um jogador que vem com muita expectativa. Ele é aguardado hoje no Rio de Janeiro. Facilitou o Vasco, Peñarol e Grêmio terem saído da jogada, né? O Vasco aguardava uma decisão do atleta que tinha mais 2 interessados e o Vasco aguarda para hoje uma resposta oficial para enviar o contrato, a passagem e ele chegar ao Rio de Janeiro, fazer os exames médicos e ser o 5º reforço do Vasco. O Vasco vai parar por aí? Não. E eu vou explicar por quê. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vasco vai parar então no Maurício? Não. O Carilli ontem foi muito direto, reto, gostei da postura do Carilli, quando disse que não. O Vasco vai atrás ainda de jogador de lado de campo, mas jogador mais incisivo, que vai para dentro, que dá profundidade, que pisa na área, que gosta de fazer gol, como o Guilherme, que jogou com ele no Santos, né? Ontem surgiu uma informação, não tenho essa confirmação, do Gabriel Veron, que é um jogador que, lado de campo, velocidade, pisa na área, gosta de fazer gol. E esse tipo de jogador ele quer pro Vasco da Gama. Ontem na coletiva, aliás, Fábio Carilli falou um negócio muito legal quando eu perguntei ele sobre Coutinho e Payet, deixou muito claro que ele vai tentar, de todas as formas, encaixar o talento. Citou, inclusive, Alex Teixeira, Estrela, enfim, jogadores que ele já enxerga como talentosos. Então qual vai ser a formação tática? Vou tratar sobre esse assunto hoje, inclusive, no nosso Na Conta KTO, que nós vamos fazer hoje, eu e o Rei Kraus, não teve segunda-feira, né, por conta de uma viagem no Rei. Vamos fazer hoje, amanhã e sexta, dose tripla, aí na sequência, tá? Mas já posso adiantar para vocês que o esquema que ele mais gosta de usar é um 4-2-3-1. Então, nessa linha de 3 homens, Felipe Coutinho, Payet podem jogar juntos, Maxime, um velocista. Agora, eu não enxergo, por exemplo, Alex Teixeira, Coutinho, Payet e Verratti, esse quarteto, porque aí seriam 4 jogadores a não marcar com intensidade. O Vasco ontem apresentou o Tietê, né? Anunciou o Tietê, o goleiro Daniel Fusato. Tietê, por exemplo, é um cara que vai brigar por vaga titular nesse time do Vasco, sim. Você pode ter nessa linha de 2 homens aí, Hugo Moura e Tietê, Hugo Moura e Jair, Jair e Tietê. Aí nessa segunda linha mais ofensiva, né? Paulinho de um lado, Coutinho centralizado e Payet, pode ser. Verratti, ou ele abrir mão do Verratti, jogar em determinado momento num 4-2-4, e aí Alex Teixeira e Coutinho fazerem um falso 9, ou o próprio Payet. Enfim, existem variações que o próprio Fábio Carilli vai começar a trabalhar no Vasco da Gama. O time que estreia sábado não vai ser com os titulares, vai ser com o time sub-20, comandado pelo Ramon Lima. Na Copinha ontem mais um empate, o time sub-17 não está rendendo o que a gente espera, mas também é uma experiência para essa molecada, né? De qualquer forma, quero dizer a vocês que Maurício Lemos está fechado. O Vasco está aguardando só uma última resposta dele hoje para enviar a passagem, ele chegar ao Rio de Janeiro, empréstimo até o fim do ano, ele fica livre, e aí o Vasco negocia direto com ele depois da sequência. Tietê e Fusato ontem anunciados, o goleiro Daniel Fusato, os Lucas, né, Oliveira e Freitas vão ser anunciados hoje, e assim o Vasco vai montando um time, né, para a temporada. Aliás, montando um elenco, daquela linha de 16 titulares, a gente está falando sempre aqui, 18, o Vasco está começando a encaixar. Porque se você montar um time titular hoje, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Coutinho, Payet e Verratti, vão para a reserva. Por exemplo, os 2 Lucas, né? Puma, você vai ter Vitor Luiz para a esquerda, passaria a ter Cocão na reserva, Jair, Alex Teixeira, Souza, Adson, que ainda não voltou aos treinamentos, Ryan, quando voltar da seleção, você começa a olhar 3, 4 caras que imediatamente podem entrar no time 5
começa a dar uma qualidade. E para iniciar a temporada, dentro da realidade do Vasco, não acho que está ruim não, torcedor. Vamos juntos? Muito obrigado pelo seu carinho. É isso aí então, torcedor vascaíno. Maurício Lemos é o novo reforço do Vasco da Gama para a zaga, e será agora que o Vasco vai buscar mais um reforço para o seu setor defensivo, que já conta com Lucas Oliveira e o Lucas Freitas, né? E agora com o Maurício Lemos completando aí o sistema defensivo de jogadores contratados para essa temporada. O Vasco tinha interesse também em Balbuena e Samir, mas o alto salário, né, do Samir também dificulta um pouco as negociações, e Balbuena também precisa da liberação do time russo. É um pouco complicada a situação. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sino de notificações para sempre receber os próximos conteúdos.